Graça e paz, meus irmãos. Vamos agora à sinopse da aula número 4 da matéria do módulo de administração da igreja. Amém? Então, prosseguindo aqui no nosso programa, hoje nós estaremos estudando sobre o crescimento e o desenvolvimento espiritual dos membros da igreja. Esse crescimento, esse desenvolvimento dos membros são fundamentais para estabelecer a fé, nutrir relacionamentos com Deus e com os outros membros, capacitá-los então a viver uma vida cristã autêntica e significativa e impactarem então positivamente o mundo ao seu redor. Eis algumas práticas chaves para promover o crescimento espiritual dos membros. Em primeiro lugar, o ensino da palavra de Deus. Tá? O ensinamento sólido, pregações expositivas, bíblicas, estudos bíblicos bem elaborados, um currículo bem feito, bem elaborado para a escola bíblica dominical, palestras que sejam relevantes para a vida dos membros. Discipulado e mentoria. Né? Essas atividades vão facilitar relacionamentos de discipulado, mentoria, entre os membros mais maduros e aqueles que estão crescendo na fé. Então, isso vai produzir esse cuidado pessoal entre discípulo e discipulador, mentor e mentoriado, vai produzir grande encorajamento, orientação espiritual, prestação de contas e crescimento pessoal. Então, esse relacionamento a dois, de um membro ensinando o outro, é importantíssimo. Um membro treinando o outro é importantíssimo para o crescimento espiritual dos membros. Oração e intimidade com Deus. A igreja deve incentivar os crentes a ter uma vida de oração regular e cultivar a intimidade com Deus, por meio de momentos devocionais, grupos de oração, retiros espirituais, plano de leitura da Bíblia, etc. Comunhão e relacionamentos significativos. Então, criar oportunidades para os membros se conectarem. Perdão. Criar oportunidades para os membros se conectarem e desenvolverem relacionamentos significativos uns com os outros. E através dos grupos pequenos, eventos sociais e programas de confraternização. Esses relacionamentos são chaves para que as pessoas fiquem arraigadas na igreja. Isso é o que segura pessoas numa igreja. Não somente o ensino bíblico, a edificação espiritual, mas a comunhão, né? E os relacionamentos pessoais aprofundados. Então, isso é importantíssimo, esse tipo de atividade. Né? Também envolver os membros do ministério. Pessoas envolvidas no trabalho, fazendo a obra de Deus, se sentirão realizadas e farão com alegria a obra do Senhor. Então, é importante dar aos crentes oportunidades de serviço e ministério. Número 6, crescimento emocional e relacional. Então, oferecer suporte emocional e aconselhamento bíblico para os membros, ensinando-os a lidar com desafios pessoais, relacionamentos interpessoais e questões outras da vida. Celebrações. Para que haja desenvolvimento espiritual dos crentes, é importante que eles participem de celebrações da fé cristã, cultos de adoração, comunhão, ceia, batismo e outros que fortaleçam a sua identidade como membros.
Estímulo à leitura da Bíblia. Os crentes devem ser estimulados a ler a Bíblia, né? A grande dificuldade é que as pessoas hoje não querem ler, têm preguiça de ler. Mas o bom pastor, ele vai incentivar os seus crentes a lerem a Bíblia e também outras literaturas, outras literaturas de relevância para a vida espiritual, né? Nem que sejam guias devocionais, pequenos livros, mas uma literatura que dê ao cristão um crescimento, né, espiritual. Desenvolvimento de habilidades espirituais. Fornecer recursos e oportunidades para que os membros desenvolvam habilidades espirituais, como discernimento, perdão, generosidade, compaixão, amor ao próximo. Número 10, avaliação e acompanhamento. Avaliar regularmente o crescimento espiritual dos membros e oferecer apoio, orientação e encorajamento, conforme necessário, para que continuem avançando em sua jornada de fé. Vamos entrar agora no outro assunto, que é cuidado pastoral. E aqui nós vamos abordar duas coisas, duas áreas principais do cuidado pastoral, que são as visitas e o aconselhamento pastoral, tá? Primeiramente, as visitas. São uma prática importante no cuidado pastoral, envolvendo a visita regular de líderes religiosos aos membros da congregação em suas casas, em hospitais ou outras instituições, como, por exemplo, asilos, casas de repouso, né? Então, ou centros de recuperação. Essas visitas fortalecem os laços fraternais e demonstram o amor e preocupação da igreja pelos seus membros. Então, eis aqui algumas características e propósitos das visitas pessoais. Em primeiro lugar, a visita produz conexão pessoal. As visitas pastorais permitem que os líderes estabeleçam e mantenham conexões pessoais com os membros da igreja. Ou seja, quando você vai visitar um membro da igreja, ele passa a considerar você como amigo, porque amigos são as pessoas que nós trazemos à nossa casa. Então, o relacionamento vai mudar, né? E vai se tornar mais íntimo, um relacionamento de amizade, né? Apoio emocional. Durante as visitas, os líderes oferecem apoio emocional aos membros da congregação, ouvindo suas preocupações, compartilhando palavras de encorajamento e oferecendo consolo em momentos de dificuldade. Então, essas visitas, elas estarão produzindo, promovendo apoio emocional às pessoas. Número 3, oração e encorajamento. As visitas frequentemente são acompanhadas por orações. E essas orações vão oferecer encorajamento, conforto espiritual às pessoas visitadas. Identificação de necessidades, né? As visitas pastorais farão com que o pastor possa identificar as necessidades dos seus congregados, do seu povo. Necessidades físicas, emocionais, espirituais, né? Ele vai conhecer de fato a vida dos membros da igreja. As visitas produzirão também o ministério pastoral individualizado, ou seja, o pastor vai poder ministrar individualmente às pessoas, servindo-as conforme as suas necessidades específicas. Celebração e comemoração, né? Além de oferecer suporte em tempos difíceis, as visitas pastorais também são oportunidade de celebrar marcos importantes na vida dos membros. Então, se você for chamado para o aniversário, para o nascimento de uma criança, para a formatura de alguém, procure estar presente. O pastor, nessas datas, acaba
criando uma conexão cada vez maior com as pessoas. Construção de confiança. As visitas pastorais ou visitas de líderes da igreja vão desenvolver nas pessoas uma confiança, onde poderão compartilhar as suas necessidades, as suas preocupações, seus desafios, receber ajuda. A segunda área do ministério pastoral, que deve abençoar os membros da igreja, é o aconselhamento pastoral. Tá? Então, o aconselhamento pode ocorrer de várias maneiras, de forma individual, em pequenos grupos, ou às vezes até no âmbito familiar. Seu objetivo, promover crescimento pessoal, fortalecer a fé, dar suporte na resolução de problemas. O aconselhamento, ele é de suma importância para a saúde espiritual e emocional dos crentes. Então, eis aqui algumas características importantes do aconselhamento cristão. Número 1, abordagem holística. O aconselhamento pastoral considera a pessoa como um todo, corpo, mente e espírito. Os problemas não são só espirituais, mas também aborda-se questões emocionais e relacionais, questões práticas da vida. Número 2, confidencialidade. O pastor deve ouvir e guardar confidência de tudo aquilo que lhe é falado. A pessoa deve confiar plenamente e não ficar amedrontada que os seus segredos serão passados a outros. Orientação espiritual. Os pastores oferecem orientação espiritual baseada em valores religiosos e crenças, ajudando os indivíduos a explorar questões de fé, propósito e significado da vida. O aconselhamento também produz empatia e compaixão. Pastores demonstram empatia e compaixão pelos desafios e lutas enfrentados pelos indivíduos, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para compartilhar suas preocupações. No aconselhamento deve haver uma escuta ativa. Então, o conselheiro, ele deve ouvir atentamente e ativamente os problemas e preocupações, as experiências dos indivíduos, sem julgamento, sem pré-julgamento. Ele deve ouvir ativamente para entender completamente sua situação e oferecer suporte apropriado. Reflexão teológica. Os pastores frequentemente aplicam princípios teológicos, ensinamentos religiosos às questões enfrentadas pelos aconselhados, ajudando-os a encontrar significado e direção espiritual para suas vidas. Recursos e encaminhamentos. Quando necessário, os conselheiros ou pastores podem oferecer recursos adicionais, literatura religiosa, grupos de apoio, ou até encaminhar o aconselhado para um profissional da saúde mental. Vamos entrar agora no outro tópico, que seria assistência social. Assistência social desempenha um papel importante no ministério pastoral e na vida da igreja, refletindo o compromisso de ajudar os necessitados a servir a comunidade de maneira prática e tangível. E a igreja pode fazer isso de diversas maneiras. Ela pode exercer a sua ação social através de distribuição de alimentos. Muitas igrejas distribuem cestas básicas, e algumas até oferecem refeição a moradores de rua, por exemplo. Número 2, abrigo para desabrigados. Muitas igrejas apoiam entidades que oferecem abrigo, albergues ou lugares onde as pessoas podem passar a noite
receber uma refeição, tomar um banho, coisas desse tipo. Há igrejas que apoiam essas instituições e estão, então, servindo as pessoas necessitadas. Assistência financeira, né? Algumas igrejas têm uma pequena verba para investir, muitas vezes, em necessidades específicas de membros da igreja, como, por exemplo, a compra de algum medicamento, ou, às vezes, até o pagamento de uma conta de água ou de luz, numa situação de emergência. Roupas e artigos de higiene. Muitas igrejas coletam roupas, calçados, itens de higiene pessoal para distribuir a indivíduos e famílias necessitadas. Apoio a grupos vulneráveis, né? Algumas igrejas têm um ministério também de apoio a crianças órfãos, a idosos, pessoas com deficiência, vítimas de violência, mães solteiras, etc. Então, há sempre oportunidade, se a igreja tem interesse, de servir a pessoas nesses grupos. Serviços de aconselhamento e orientação. Então, além de assistência material, as igrejas podem oferecer serviços de aconselhamento e orientação para ajudar as pessoas a enfrentarem seus problemas, desafios pessoais, familiares e emocionais. Participação em projetos de desenvolvimento comunitário. Algumas igrejas se envolvem ativamente com projetos da comunidade, como programas de educação, treinamento profissional, projetos de habitação e outras iniciativas de revitalização urbana. Segurança. A segurança da igreja é uma preocupação importante para garantir o bem-estar dos membros da congregação. Algumas medidas podem ser tomadas. Em primeiro lugar, montar uma equipe de segurança, composta por membros da igreja, para lidar com situações de perigo e emergência, seja incêndio, evacuação, primeiros socorros e até a resposta a ameaças em potencial, de assalto, por exemplo, de vandalismo. Número 2, plano de emergência. Tá? A igreja deve desenvolver planos de emergência detalhados, que abordem uma variedade de cenários, incluindo incêndios, atos de violência, desastres naturais, emergências médicas, realizar treinamentos regulares para garantir que todos os membros saibam o que fazer em caso de emergência. Algumas igrejas também sofrem, às vezes, ameaças de enchentes e devem estar preparadas para esse tipo de ocorrência. Segurança física, né? Avaliar a segurança física das instalações da igreja, implementar medidas de segurança, como sistema de alarme, câmera de vigilância, iluminação adequada, trava nas portas, controle de acesso para proteger a igreja contra intrusos. Equipe de boas-vindas. Uma coisa que trará segurança às pessoas da igreja é chegarem ali, serem recebidos por uma equipe de boas-vindas, né? Fazendo com que as pessoas se sintam bem-vindas, seguras e confortáveis durante o culto. Treinamento de liderança. Capacitar líderes da igreja para reconhecer sinais de comportamento preocupante ou ameaçador, né? E saber como responder de maneira apropriada, incluindo o envolvimento de autoridades locais, se necessário. Proteção infantil. Implementar políticas e procedimentos para proteger crianças e jovens da igreja contra abusos e negligência. Deve-se verificar os antecedentes de voluntários que trabalham com as crianças e a designação de áreas seguras para as atividades infantis. É de bom alvitre, nos lugares onde tem trabalho com crianças, colocar algumas câmeras para inibir qualquer tipo de ação de abuso.
Comunicação de emergência. Estabelecer um sistema de comunicação de emergência eficaz para alertar os membros da igreja sobre situações de emergência e fornecer instruções claras sobre o que fazer. Parceria com a comunidade. Muitas vezes, a igreja estabelece um relacionamento com pessoas chaves na polícia, nos bombeiros, na emergência, e poderá solicitá-las caso haja necessidade. Gestão de instalações e recursos materiais. Manutenção preventiva. Deve-se fazer uma manutenção preventiva, avaliando no templo as condições estruturais, a questão das instalações elétricas, hidráulicas e de gás, também a condição dos telhados da igreja, da própria construção, se existem rachaduras, fissuras nas paredes. Tudo isso deve ser avaliado, né, e deve-se fazer uma prevenção, uma manutenção preventiva, para que problemas maiores não venham a acontecer de modo inesperado. Limpeza e higiene. O prédio deve estar completamente limpo e procedimentos regulares de limpeza e até mesmo de dedetização devem acontecer periodicamente. Ao chegar na igreja, o ambiente deve estar limpo e higienizado. Número 3. Gestão de espaço, né? Precisamos usar com sabedoria o espaço que temos, desobstruindo salas e ambientes de materiais que não serão jamais usados, materiais que estão quebrados e que precisamos nos desvencilhar para usar o templo da igreja, o patrimônio da igreja, para aquilo que ele foi idealizado, ou seja, para o ensino e prática da palavra de Deus. Tá? Segurança das instalações. Deve-se proteger a igreja com um sistema de alarme, com câmeras, também com sirene, né? E esse sistema de segurança, então, vai ajudar a proteger todo o material de valor da igreja. Tá? Deve-se também cuidar, né, do sistema de iluminação da igreja, né? Usar lâmpadas de LED econômicas e procurar cuidar da sustentabilidade ambiental, né? Evitar o uso abusivo de água. Alguém deve ser responsável por apagar as luzes ao final dos trabalhos, né? Muito bem. Orçamento e finanças. Deve-se reservar algum dinheiro anualmente para pintar, para cuidar da manutenção do prédio da igreja. Isso é necessário, né, para que as coisas não fiquem quebradas, jogadas num canto, no outro, que não haja perigos de curto-circuito elétrico, né, e incêndio na igreja, né? Cadeiras de plástico devem ser avaliadas se ainda estão em condições de uso, porque elas ressecam, né, com o tempo e se perde esse material. Então, todas essas coisas fazem parte da administração. E nós, como bons mordomos de Deus, temos que aprender a administrar com sabedoria tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Então, para hoje, é o que temos. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima aula.